Pai Celestial, em Tua presença santa e abençoada, eu me ajoelho nesta noite de 7 de novembro de 2025, com o coração transbordando de reverência e um profundo anseio pela Tua paz. As sombras do dia se alongam, e com elas, muitas vezes, vêm os ecos das batalhas travadas, as preocupações que assombram a mente e as incertezas que tentam se aninhar em nossa alma. É neste momento de transição, quando o mundo ao nosso redor se aquieta, que buscamos um refúgio seguro em Ti, nosso Deus eterno. Olhamos para o céu estrelado, um testemunho silencioso da Tua infinita grandeza e do Teu amor que nunca falha, e encontramos consolo em Tua promessa de que nunca estamos sozinhos. A Tua palavra nos lembra em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que esta noite seja, para cada um que ouve esta oração, um bálsamo para as feridas invisíveis, um escudo contra os medos que tentam nos paralisar e um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Reconhecemos, Senhor, que em nossa fragilidade humana, somos frequentemente assaltados por pensamentos de dúvida, por sentimentos de desânimo e pela tentação de sucumbir às pressões que o mundo nos impõe. Há um clamor em nossos corações por força, por clareza e por um toque sobrenatural que renove nossas energias e reavive nossa fé. Nesta noite específica, reconhecemos que as lutas podem ter sido particularmente intensas. Talvez tenhamos enfrentado desafios no trabalho que testaram nossa paciência e nossa integridade. Talvez tenhamos lidado com desentendimentos familiares que feriram nossos relacionamentos e trouxeram tristeza aos nossos corações. Ou talvez, a luta seja interna, uma batalha silenciosa contra a ansiedade, a depressão ou a sensação de inadequação que tantas vezes nos aflige. A vida, com seus altos e baixos, nos apresenta constantemente obstáculos que parecem intransponíveis. Sentimos o peso das responsabilidades, a dor das perdas e a frustração dos planos que não se concretizaram. É precisamente nesses momentos de vulnerabilidade que Tua graça se manifesta em sua plenitude. A Tua palavra, Senhor, é o nosso guia e a nossa fortaleza. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos, não se preocupem com nada, em vez disso, orem. Peçam a Deus o que precisarem e sejam gratos. Se vocês fizerem isso, a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta noite, abraçamos esta exortação com todo o nosso ser. Não viemos diante de Ti para reclamar de nossas dificuldades, mas para apresentar a Ti nossas necessidades, confiando que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. O mundo, muitas vezes, nos ensina a confiar em nossa própria força, a buscar soluções em nossos próprios recursos e a depender da lógica humana. Mas hoje, escolhemos um caminho diferente. Escolhemos confiar na sabedoria divina, na força que emana do Teu Espírito e na certeza de que, quando nos entregamos a Ti, somos mais do que vencedores. Reconhecemos que as batalhas espirituais são reais e que o inimigo de nossas almas está sempre à espreita, buscando oportunidades para nos desviar do caminho da verdade e da luz. Ele sussurra mentiras em nossos ouvidos, semeia discórdia em nossos relacionamentos e tenta nos convencer de que estamos sozinhos em nossas lutas. Mas nós declaramos, neste momento, que o Teu poder é muito maior do que qualquer força que se opõe a nós. A Tua luz dissipa toda a escuridão, e o Teu amor nos reveste de uma coragem inabalável. A promessa em Isaías 41:10 é o nosso escudo: não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. É com esta fé renovada que nos aproximamos de Ti, Pai. As preocupações que nos tiraram o sono, os medos que nos paralisaram, as ansiedades que nos roubaram a paz, tudo isso entregamos em Tuas mãos. Sabemos que não podemos vencer essas batalhas sozinhos, mas com Ti, somos capazes de superar qualquer obstáculo. A Tua presença em nossas vidas é a garantia de que não estamos sozinhos, de que há um Deus que nos ama incondicionalmente e que está sempre pronto para nos socorrer. Que esta oração seja um ato de rendição, um convite para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, transformando nossas fraquezas em força, nossas dúvidas em convicção e nossos medos em coragem. A Tua palavra nos ensina que o amor perfeito lança fora o medo, e é este amor que buscamos experimentar em profundidade nesta noite. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde nossos corações e mentes, acalmando toda a tempestade interior e nos permitindo descansar em Tua presença. Neste momento, Senhor, elevamos nossas vozes em um ato de fé e confiança. Declaramos que somos filhos e filhas Teus, amados e protegidos por Ti. As dificuldades que enfrentamos não nos definem, o Teu amor e o Teu poder, sim.
Que a tua verdade dissipe as mentiras do inimigo e que a tua luz brilhe em nossos corações, guiando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Que possamos, em cada situação, lembrar que tu estás conosco, que o teu poder nos sustenta e que o teu amor nos capacita a superar qualquer desafio. A tua promessa em Jeremias 29:11 é um farol de esperança, pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Que esta noite, possamos sentir a profundidade desses planos e a certeza de que tu estás trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. E assim, com corações gratos e mentes em paz, encerramos esta oração. Agradecemos por tua fidelidade inabalável, por teu amor que nos cerca e por tua proteção que nos guarda. Que a tua bênção repouse sobre cada um de nós nesta noite e em todos os dias que virão. Que possamos acordar amanhã com um renovado senso de propósito, com a força para enfrentar os desafios que virão e com a certeza de que tu estás conosco em cada passo do caminho. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós te pedimos e confiamos. Amém. Nesta noite, aprofundamos nossa compreensão sobre a natureza da proteção divina, não como uma armadura impenetrável que nos isola das dificuldades, mas como uma presença ativa e transformadora que nos capacita a atravessá-las. A Escritura nos revela que Deus não promete um caminho livre de tribulações, mas sim a sua companhia constante em meio a elas. Pensemos em Daniel na cova dos leões. Ele não foi poupado da experiência aterradora, mas foi preservado dentro dela pela mão de Deus. Assim também, nossa segurança não reside na ausência de desafios, mas na certeza de que o Senhor, o leão da tribo de Judá, caminha conosco, garantindo que nenhum mal tenha poder final sobre nós. Ele nos equipa com uma resiliência que brota de uma fonte divina, uma capacidade de suportar e até mesmo prosperar sob pressão, que transcende a mera força humana. Esta é uma proteção que não anula a dor, mas a redime, transformando o sofrimento em um catalisador para o crescimento espiritual e para uma intimidade mais profunda com o Criador. Ademais, é crucial discernir que a guarda de Deus se manifesta de maneiras que muitas vezes escapam à nossa percepção imediata. Não se trata apenas de livramentos espetaculares, mas também da sutileza de um pensamento inspirado que nos impede de tomar uma decisão precipitada, de uma palavra de conforto inesperada que surge no momento exato, ou de uma súbita clareza que ilumina um caminho obscuro. É a antecipação de um perigo que, sem sabermos porquê, nos leva a mudar nossos planos, evitando assim uma situação adversa. Essa vigilância constante, essa guarda dos anjos, como muitas tradições a chamam, opera em um nível que transcende a nossa capacidade de análise lógica. É a mão invisível do Pai que nos sustenta, nos guiando através dos labirintos da vida com uma sabedoria que nenhum ser humano pode replicar. Portanto, ao invés de apenas pedir para que os obstáculos sejam removidos, aprendamos a confiar na capacidade divina de nos conduzir através deles, transformando cada teste em uma oportunidade para experimentar seu poder salvador. Além disso, essa proteção se estende não apenas ao nosso bem-estar físico e emocional, mas, de forma ainda mais significativa, à preservação da nossa fé e da nossa integridade espiritual. O inimigo busca, acima de tudo, minar nossa confiança em Deus, nos levando a questionar sua bondade e seu poder diante das adversidades. Ele semeia a dúvida, o desespero e a amargura, tentando nos afastar da fonte de toda a esperança. No entanto, a promessa divina é de que Ele nos guardará em nossa jornada de fé. Isso significa que, mesmo quando tropeçamos, quando falhamos em nossas próprias expectativas, o Senhor está lá para nos levantar, para restaurar nossa comunhão e para nos lembrar de quem somos nele. A sua proteção é um processo contínuo de redenção e santificação, um aperfeiçoamento que nos molda à imagem de Cristo, fortalecendo nosso caráter e aprofundando nosso relacionamento com Ele. Consideremos, por exemplo, a experiência de um marinheiro em meio a uma tempestade violenta. A proteção divina não é a ausência de ondas gigantescas ou de ventos uivantes, mas a presença do capitão experiente, que conhece o mar, que tem as ferramentas adequadas e que mantém a calma, guiando o navio através das águas revoltas. Da mesma forma, Deus nos equipa com as ferramentas espirituais, Sua Palavra, o Espírito Santo, a comunidade de fé, e nos concede a sabedoria e a coragem para navegar pelas tempestades da vida. Ele não nos promete um mar calmo, mas a sua expertise para nos guiar até o porto seguro. Essa é uma imagem poderosa da proteção ativa de Deus. Ele não nos deixa à deriva, mas assume o leme, confiando em sua soberania e em seu profundo conhecimento de todos os caminhos. Por outro lado,
é fundamental entender que essa cobertura protetora não nos isenta da responsabilidade de vivermos de acordo com os princípios divinos. A fé sem obras é morta, e a proteção divina não é uma licença para passividade ou para negligência. Pelo contrário, ela nos capacita e nos encoraja a agir com coragem e sabedoria, a fazer escolhas que honram a Deus e a sermos instrumentos de sua graça no mundo. Quando nos dedicamos a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com nosso Deus, estamos, na verdade, cooperando com a sua obra protetora em nossas vidas. Estamos construindo sobre um alicerce sólido, garantindo que a nossa jornada seja não apenas segura, mas também significativa e frutífera, refletindo o seu amor e a sua luz para aqueles ao nosso redor. Finalmente, reconheçamos que a proteção de Deus é um presente, mas também uma aliança. Ela é incondicional em seu amor, mas exige nossa resposta de fé e obediência. É como um pai que estende a mão para seu filho que está prestes a cair. A mão está lá, pronta para segurar, mas o filho precisa estender a sua própria para ser alcançado. Da mesma forma, somos chamados a estender nossa mão em fé, a nos rendermos ao seu cuidado, a confiarmos em sua direção, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Essa entrega confiante é o que nos permite experimentar a plenitude da sua proteção, não como um escudo passivo, mas como uma força dinâmica que nos impulsiona para frente, nos guarda em cada passo e nos garante a vitória final. À medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, torna-se palpável a convergência das diversas facetas da nossa jornada espiritual. As incertezas que antes pairavam como névoa começam a se dissipar, não por um desaparecimento súbito, mas pela clareza que emana de um entendimento mais profundo. É como se, após percorrer um caminho sinuoso e cheio de desvios, finalmente emergíssemos em uma clareira, onde a paisagem se revela em sua totalidade, permitindo-nos apreender a beleza e a ordem subjacentes a toda a experiência. As batalhas internas e externas, as lutas contra as sombras e a busca incessante por um refúgio seguro, tudo isso se entrelaça em um tapeçar complexo, cujos fios, outrora emaranhados, agora começam a formar um padrão harmonioso. Percebemos que os momentos de maior fragilidade não foram becos sem saída, mas sim portais para uma força que reside além da nossa própria capacidade. Nessa perspectiva renovada, a contemplação do amparo divino se desdobra em uma dimensão ainda mais rica e abrangente. Não se trata de uma muralha impenetrável que nos isola do mundo, mas de um alicerce inabalável sobre o qual podemos construir, mesmo em meio a tempestades. As sementes de esperança lançadas em solo fértil, nutridas pela confiança e pela perseverança, começam a germinar, prometendo frutos de paz e de resiliência. A jornada nos tem ensinado a discernir a mão que nos guia, não em um caminho reto e sem obstáculos, mas através de um labirinto onde cada curva, cada desafio, nos aproxima de um destino maior e mais significativo. É a arte de navegar em águas turbulentas, com a certeza de que o capitão experiente está ao leme, transformando a incerteza em oportunidade e o medo em fé. Refletindo sobre esta jornada até agora, a compreensão do que significa estar verdadeiramente amparado se aprofunda. As promessas divinas, antes ouvidas como ecos distantes, ressoam agora com uma clareza vibrante, ecoando em nossos corações como verdades vivas. Vemos como as diversas experiências, por mais desafiadoras que tenham sido, contribuíram para um fortalecimento interior, para uma edificação que transcende o efêmero. É como se cada peça do quebra-cabeça, por mais desgastada ou peculiar que parecesse, encontrasse seu lugar perfeito, revelando um quadro de resiliência e de propósito que antes nos escapava. A fé, então, não se apresenta como uma fuga da realidade, mas como um mergulho profundo em sua essência mais verdadeira, onde a esperança não é uma mera ilusão, mas uma certeza que nos impulsiona adiante. Neste ponto de convergência, percebemos que as ferramentas de nossa jornada, outrora vistas como recursos isolados, revelam-se agora como partes integrantes de um sistema de suporte robusto e interconectado. A sabedoria que emana das Escrituras, a força que o Espírito Santo confere, a comunhão que nutre e fortalece, tudo isso se harmoniza, formando um escudo protetor que não nos impede de sentir o vento, mas nos ensina a usar suas correntes para alçar voo. É a transição de uma visão fragmentada para uma compreensão holística, onde cada elemento desempenha um papel vital na arquitetura da nossa segurança espiritual. Essa percepção nos prepara para abraçar, com um coração mais aberto e uma mente mais clara, a culminância de nossa busca, a promessa que nos aguarda. E assim, ao chegarmos a este ponto de reflexão, percebemos que a jornada que trilhamos nesta noite de 7 de novembro de 2025 não é um mero interlúdio, mas sim um convite profundo a uma nova maneira de ser.
As palavras que ecoaram, as promessas que abraçamos e as batalhas que reconhecemos não são eventos isolados, mas sim os fios entrelaçados de uma tapeçaria divina que se desdobra em nossas vidas. A verdadeira paz que buscamos não reside na ausência de desafios, mas na certeza inabalável de que, em meio a eles, somos segurados por uma mão que jamais nos soltará. É a compreensão de que a força que emerge das nossas fragilidades é um reflexo direto da presença constante do Altíssimo em nosso ser. A sabedoria que destilamos, a coragem que invocamos e a esperança que renovamos se fundem em uma única e poderosa verdade: somos mais do que vencedores. Essa vitória não é conquistada por nossos próprios méritos, mas sim pela graça que nos é abundantemente concedida. A noite, que muitas vezes traz consigo temores e incertezas, revela-se agora como um santuário, um espaço sagrado onde podemos nos despir de nossas armaduras e nos entregar ao abraço acolhedor do Pai. As sombras que se estendem não mais nos assombram, pois sabemos que a luz verdadeira reside em nós, guiando nossos passos e dissipando qualquer escuridão. A prática, a vivência genuína desta verdade, começa agora. Ela se manifesta no cotidiano, nas pequenas escolhas que fazemos, nas palavras que proferimos e na forma como encaramos os desafios que se apresentarão. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um compromisso contínuo de alinhar nossos corações e mentes à vontade divina, confiando que cada passo, mesmo o mais hesitante, é guiado por um amor que é eterno e por um propósito que transcende o nosso entendimento. Que esta noite seja o marco de uma nova caminhada, onde a fé se torna nosso compasso, a esperança nossa bússola e o amor divino nosso porto seguro, para sempre. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.